E aí, turminha do quarto ano, aqui quem fala é a professora Letícia. Conteúdo hoje é de história. Nós vimos um pouquinho na sala sobre os portugueses, sobre os africanos e estávamos falando um pouquinho nas últimas aulas sobre a cultura indígena. Bom, a cultura indígena, quando nós falamos sobre isso na sala, nós ficamos sabendo bem que ainda existem povos no Brasil que eles são habitantes do território brasileiro, que eles ainda têm esses certos costumes, esses hábitos. Eles têm essas línguas diferentes, esses povos. Por exemplo, os Yanomamis, eles falam 4 línguas. O Yanomã, Sanumá, Yanomami e Anã. Essas habitações, deles é construída de caibros encaixados, amarrados com cipó e revestidas de palha. Possuem características seminômades. O que seriam isso? Eles têm os costumes de não ficar apenas em um lugar, eles têm o hábito de passar um período em uma determinada região. Quando veem que não dá mais para eles ali, devido a questões da natureza, eles acham que já pegaram muito, caçaram muito, eles têm o costume de sair. Já que mudam de habitat, quando acreditam ter explorado uma região muito, eles acreditam que tem que ficar mudando de lugar. Eles são caçadores e acreditam em rixis, ou seja, espíritos de animais, que ao serem mortos, tornam-se protetores e amigos. Bom, também tem tribos que são os Carajás, eles falam apenas uma língua, que é a Macro-G. São divididos em Carajás, Javaés ou Xambioás. Eles acreditam na transformação do homem em animais e vice-versa. Residem nas proximidades do rio Araguaia, pois acreditam que a sua criação, rituais de passagem, alimento e alegria são dados por ele. Vivem do cultivo do milho, mandioca, batata, banana, cará, melancia, feijão, amendoim. Eles prezam muito pela pintura corporal. Tenho aquele hábito que a gente tinha falado em sala de dividir o trabalho, que fica para os homens a defesa do território, a abertura de roças, construção das casas, pescas e outras coisas. Já para as mulheres, o trabalho de educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do casamento dos filhos, da pintura e ornamentação das crianças e outros. Tem a tribo dos Guaranis, que eles manifestam a sua cultura em trabalhos de cerâmica e em rituais religiosos. Eles possuem a sua própria língua, somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. São migrantes e agricultores. Eles acreditam que a morte é somente uma passagem para a terra sem mares, onde os que se foram partem para esse local para proteger os que na terra ficaram. Já os tupis, eles são dominados por um ser supremo, designado Monã. A autoridade religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é um sábio, que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música, os seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições, para produzir efeitos hipnóticos e para momentos de procriação, casamento, puberdade, nascimento, morte, para afastar flagelos, doenças, epidemias e para festejar boas caçadas, vitórias em guerras e outros. Existem cerca de 225 sociedades indígenas distribuídas em todo o território brasileiro, que corresponde a 0,25% da população do país. Diante dessas culturas específicas de cada sociedade, somente algumas delas foram anteriormente destacadas. Ainda existem povos que não são citados, porque
não se tem dados estatísticos. Muitos morreram e acabou-se que perdeu-se muitos costumes deles. Portanto, os que ficaram e os que mantêm ainda o hábito, a rotina de todos esses costumes e rituais, nós percebemos bem como era mais ou menos antes dos portugueses chegarem. A atividade fica para vocês fazerem do conteúdo do livro sobre a cultura indígena e junto com o PDF que vai ser mandado, ok? Por hoje é só e fiquem com Deus.